E meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Meu nome é Samuel Melo, seja bem-vindo no meu canal. E essa aqui é a série Atributos de Deus, episódio 3, se eu não me engano, episódio 2. É episódio 3. Semana passada, caso você tenha perdido, vai estar aqui nos cards, ou aqui, eu não sei exatamente onde é que é. Mas vai estar nos cards, né? Nós falamos sobre a Trindade, um assunto incrível que eu amo demais de falar. Inclusive a gente fez até um papel de parede para celular e tem para computador também. Eu vou estar disponibilizando para vocês no canal do Telegram do Voltando à Bíblia. Link na descrição, certo? Então, naquele papel de parede está basicamente definindo, mostrando, né? Tipo desenho assim, que é a Trindade, como é que funciona a Trindade e tudo mais. A gente consegue entender muito melhor sobre a Trindade, certo? E hoje nós vamos falar sobre a autoexistência de Deus, lembrando que essa série Atributos de Deus é baseada nesse livro aqui, O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer, um livro incrível. Vou deixar ali no link também, na descrição, o link para você comprar esse livro, né, do mesmo lugar que eu comprei, se não me engano eu comprei na Jesuscope. É um livro sensacional, ele é muito simples, os capítulos não são muito longos, e o autor também, ele é incrível, certo? Então hoje nós vamos falar sobre a autoexistência de Deus. Vamos lá. Então eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 1, do verso 16 ao 17. Inclusive, tira um tempo para ler Colossenses, principalmente o capítulo 1, a partir do verso 13. É incrível, é profundo demais aquilo que Paulo fala, certo? Mas vamos ler então do verso 16 ao 17, que diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, nessas pequenas frases, Paulo nos define que Deus é autoexistente. O que é autoexistente? Significa que ele simplesmente é. Deus, ele não precisa de mais nada para existir. Na verdade, tem uma coisa que eu parei para pensar esses dias e eu consegui definir uma pequena frase. A existência, ela só existe porque Deus existe. Ou seja, o fato de que as coisas existem só é verdadeiro isso porque Deus existe. Então a existência, ela só existe porque Deus existe. É aquilo que Paulo fala, que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então em Deus nós encontramos a autoexistência e em Deus nós e todas as coisas que foram criadas subsistimos juntamente dele. Né? Subsistimos significa que nós existimos a partir dele, que nós estamos abaixo da existência de Deus. E eu acho muito interessante, né? Porque quando criança, eu lembro exatamente o dia que eu parei pra pensar nisso. Eu tava indo, acho que na casa da minha avó. E eu tava no carro ali, olhando a rua pela janela. Então eu tive aquele momento reflexivo, assim, sabe? Quando o personagem principal da série ou de qualquer outra coisa, assim, ele tá olhando pela janela, as coisas e tudo mais. Ele começa a pensar, assim, nas coisas. E eu fiquei pensando na origem das coisas. Eu pensei, tá, uma mesa de madeira, ela vem da madeira. A madeira vem de uma árvore, a árvore vem de Deus, mas Deus, ele vem da onde? Eu parei para pensar nisso e toda criança, né, tem esse pensamento quem é que criou Deus, de onde Deus veio. E eu pensei, não, um anjo criou Deus, não, mas não tem como, os anjos, eles foram criados a partir de Deus, como é que um anjo ia criar Deus, aliás? E esse simples pensamento, esse simples questionamento que todos nós já tivemos algum dia, pelo menos nas nossas vidas, é o que nos leva a entender que Deus é autoexistente, né? Nenhum ser poderia ter criado Deus. Vocês já pararam para pensar que todas as coisas que existem, elas vieram de alguma outra coisa superior, né? Não é simplesmente veio de outra coisa, mas é uma coisa superior. Então, por exemplo, as folhas desse livro aqui, né, vamos supor que veio, né, de uma árvore, e as árvores também dão a madeira, né, e daí a gente tem uma mesa de madeira que vem daí as mesas, a cadeira, um lápis, tudo mais. Então todas as coisas menores, vamos dizer assim, elas vieram de uma coisa superior. E para a gente pensar que Deus, ele foi criado, a gente teria que automaticamente
pensar que há um ser maior do que Deus, de que há um ser superior a Deus, de que há um ser que é mais Deus do que Deus. Só que isso é impossível. E a gente tenta encaixar isso na nossa cabeça, tipo assim, não tem um ser maior que Deus, Deus é autoexistente, ele simplesmente existe desde o princípio, e quando a gente até viu ali no Logos de 1 João, né, que Jesus é o princípio, né, e o princípio ali no grego é a palavra ark, que é fonte, origem, é o primeiro líder de uma série de coisas e tudo mais. A gente aprendeu então de que Deus, ele não é somente o princípio, o início, mas ele é a origem de todas as coisas. Deus é o ponto inicial de todas as coisas que existem. Deus é a fonte de todas as coisas que são criadas, de todas as coisas que foram criadas, de todas as coisas que estão sendo criadas. Deus é o líder de uma série de coisas. Ele não é somente o início, mas ele é o ponto de partida para todas as outras coisas. Por que isso? Porque ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então Deus é autoexistente, Deus é o princípio. Deus nunca foi criado, mas ele é o ponto de partida inicial de todo o universo. Então, Deus sempre foi. Ele disse para Moisés aquele nome, né, que muita gente já me questionou até sobre isso, né, que o nome de Deus é Eu Sou o que Sou. O que Deus está falando para Moisés? Deus está falando para Moisés, olha só, tu não vai conseguir me comparar aos outros deuses. Então Moisés ele vem de um contexto do Egito, onde todos os deuses tinham nomes, né? A gente sabe exatamente que há vários deuses no Egito. Aí Moisés, ele chega diante de Deus e fala assim, olha só, quando eu chegar diante do povo, eu preciso, né, que tu me dê um nome para mim te identificar para o povo, para que o povo saiba que eu realmente sou enviado de ti. Então qual é o teu nome? E Deus fala assim, eu sou o que sou. Eu não sou como os outros deuses que foram criados por outras coisas, por humanos, mas eu sou o que sou. Eu sou antes de todas as coisas. Por isso, Moisés, tu não vai conseguir ter um nome meu certo. Mas para que eles saibam que eu te enviei, então fale assim, eu sou o que sou. O eu sou te enviou. Por quê? Porque Deus é autoexistente, Deus ele não pode ser comparável, Deus é santo, né? A gente vai ver isso mais na frente, a santidade de Deus. A gente aprende que a santidade de Deus, ela também fala sobre separação, né? E fala, então, mostra a diferença, vamos dizer assim, como Deus é inigualável. Então, muito simples, Deus é o que ele é. Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Eu não posso ser definido, eu não posso ser comparado, eu não fui criado por ninguém, eu sou autoexistente. É isso que Deus fala para Moisés. Então, duas coisas que nos atingem, né, que mudam a nossa perspectiva cristã do evangelho a respeito da autoexistência de Deus. A primeira coisa é que a autoexistência de Deus nos incomoda. Porque, como a gente mesmo viu, para Deus ser autoexistente, isso significa que não há um ser maior do que Deus. Então, isso incomoda a gente. Por quê? Porque a gente não é o maior, então. A gente nunca vai chegar no nível de Deus. A gente nunca vai conseguir entender Deus também. E nós, humanos, né, a gente sempre quer estar num lugar de exaltação, a gente sempre está querendo receber honra, a gente sempre está querendo ser reconhecidos, né, como os maiores. Mas nós devemos fazer como João Batista, que falou que ele cresça e que eu diminua. O que isso significa? Que Deus receba os aplausos, que Deus receba a atenção, que Deus receba a glória, a honra e o louvor. E que eu diminua, que eu seja um simples servo, apenas um instrumento. Vocês já pararam para pensar que numa construção, vamos supor assim, uma construção de madeira, uma construção simples, assim, uma casinha de cachorro. A glória da casinha de cachorro, vamos dizer assim, não está nos pregos que foram usados, não está nos parafusos que foram usados, mas está em quem construiu. E nós, né, assim como João Batista, somos apenas um instrumento. Nós somos apenas, vamos dizer assim, um martelo que foi usado. Não, nós não somos aquele que construiu alguma coisa.
Deus nos usou para construir algo. Então que Deus receba toda a atenção, que Ele cresça e que eu diminua. E a segunda coisa que a autoexistência de Deus, vamos dizer assim, atinge a nós, é que a autoexistência de Deus significa então que Deus ele nunca vai deixar de existir. Porque como Deus ele não foi criado, então ao mesmo tempo não há algo que possa remover a existência de Deus. Mas Deus ele vai sempre ser autoexistente, como eu já falei, todos os atributos de Deus eles conversam entre si. Então, como Deus é autoexistente, ao mesmo tempo ele é eterno e infinito, então Deus ele vai ser sempre autoexistente e nada vai tirar isso dele, nada vai tirar a existência de Deus. Mas Deus ele vai ser sempre autoexistente, Deus ele sempre vai existir. Então nem Satanás, nem os nossos pecados, nem a nossa desobediência, a falha humana, a queda, vai remover a existência de Deus. E principalmente a existência de Deus em nós, enquanto nós estivermos com Ele. Nada vai remover a existência, a presença de Deus em nós, enquanto nós estivermos com Ele. Isso é motivo de conforto. Não há nada que possa apagar a existência de Deus. Os nossos pecados não apagam a existência de Deus. Talvez uma igreja que não foi realmente uma igreja tóxica, vamos dizer assim, uma igreja manipuladora espiritualmente, em outros sentidos também. Isso não apaga a existência de Deus. A queda humana em Gênesis capítulo 3 não apagou a existência de Deus. Deus nunca perdeu. Satanás não vai conseguir apagar a existência de Deus. Satanás ele pode até tentar tirar a nossa memória, né, de que Deus existe, mas ele nunca vai conseguir apagar a existência de Deus no universo, neste mundo e em nós. Satanás nunca vai conseguir tirar isso da gente. Então essa é a autoexistência de Deus. Toda quarta-feira nós temos episódio dos atributos de Deus, onde nós estamos vendo, né, cada atributo de Deus. E toda sexta-feira também a gente tem Logos, né, que é o nosso quadro onde a gente estuda versículo por versículo, né, onde a gente está estudando 1 João. Enfim, meus amigos, curte esse vídeo, caso você tenha gostado, comenta aqui alguma coisa que Deus falou contigo, né, alguma coisa que você queira compartilhar. Ative as notificações caso você ainda não tenha ativado, para que você não perca nenhum vídeo. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam o Evangelho de Jesus. É isso, meus amigos. Continuem felizes com Jesus.